dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui no canal CPT, o canal de conteúdos oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, estamos de volta depois de um mês aí em virtude, da tragédia climática que atingiu aqui o nosso estado do Rio Grande do Sul. Não conseguimos fazer aí a nossa programação, mas com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. E agradecer também a sua companhia, que vai nos acompanhando pelos nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube da rádio do canal CPT. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e interaja conosco. Mande seu alô, seu recado, que a gente vai estar com muita alegria aí também fazendo a saudação para a nossa audiência. Hoje, combinando com o tema que estamos vivendo aí há mais de um mês aqui no Rio Grande do Sul com essa tragédia climática, de muito amor, de solidariedade e apoio ao povo gaúcho. Afinal de contas, mais de 90% do estado foi atingido e continua, É um processo lento, gradual, em que o povo gaúcho precisa muito do apoio de todo mundo que vem recebendo aí, tanto de todo o Brasil, inclusive do exterior, e a nossa gratidão, tanto pela IELB quanto pelo estado também, que vem recebendo esse apoio. E hoje o assunto também vem combinando, a gente continua dando sequência ao nosso caderno de estudos do PEN, Programa de Evangelização Mordomia Cristã, que esse ano tem como tema Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. E vamos para o estudo de número 2, então, que é Noé, mantendo a integridade em um mundo de maldade. Afinal de contas, a gente fala em Noé e a gente lembra do dilúvio, que foi praticamente o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse é o tema de hoje, que já estava marcado para aquela sexta-feira fatídica, dia 3 de maio, com o professor Francis Hoffman, professor do Seminário Concórdia, que é autor desse estudo, e hoje ele está aí conosco para falar sobre esse assunto. Mas antes disso, claro, vamos até a Inglaterra, fazer a saudação aí com o nosso querido pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor. Do canal CPT, os que estão nos acompanhando no Revista CPT, e também a nossa saudação, nossas boas-vindas ao professor Francis, que estará abordando esse tema no dia de hoje. Enquanto nós não nos encontrávamos durante essas 4 semanas, muitas coisas aconteceram pelo mundo afora, no Brasil, no Rio Grande do Sul, coisas boas e também outras bastante tristes, bastante marcantes, trágicas, enfim. E o interessante é de que quando nós tínhamos nos programado para abordar o assunto sobre o dilúvio bíblico, aconteceu um dilúvio aí no Rio Grande do Sul que não nos permitiu realizar o programa naquela ocasião. Mas hoje estamos aí já vivendo o pós-dilúvio, por assim dizer, e receber certamente também a palavra de nosso Deus, que vem sempre nos apoiando, nos suportando, a fim de podermos enfrentar essa situação. Então, muito bem-vindos a esse programa. Verdade, pastor? Eu me lembro aquele dia 3 de maio, o pessoal já estava se preparando, nós aqui no centro administrativo também, então os funcionários tiveram a possibilidade de trabalhar em casa, porque estava se preparando, não a enchente, mas enfim, tinha muita chuva naquele dia, na sexta-feira, então eu estava de casa para fazer e perdemos a conexão, Eu, o pastor Arno, o Rodrigo, o pastor Francis, não conseguimos, mas a gente ia fazer o programa naquele dia, dia 3 de maio, na sexta-feira, E eu fiquei uma semana incomunicável, inclusive com o pessoal aqui também, não fui atingida, efetivamente com água na minha casa, mas a gente, acho que todos passaram também com falta de água, com falta de luz. Tivemos o meu templo, da minha congregação, a congregação que eu frequento, em Canoas, foi uma das congregações atingidas. Tivemos mais de 14 templos atingidos, muitos membros, A gente tem várias notícias lá no Mensageiro Online, que o pessoal também pode estar acompanhando aí a situação de cada distrito, das doações que vêm de vários lugares também, Todo esse acompanhamento que a gente tem feito. Tem o Fundo de Resposta a Desastre da IELB, o pessoal tem contribuído também, depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. E a gente sabe, de vários apoios que tiveram também a UBRA como abrigo, o próprio seminário, a gente vai conversar um pouquinho agora também com o pastor Francis. Então,
várias pessoas também se uniram para poder estar auxiliando aí o Estado, que continua, né, pastor? Como eu falei logo no início do programa, né, a gente sabe que é longo o processo demorado de reconstrução de cidades, tem cidades que inclusive não vão poder ser reconstruídas, né? Lá principalmente no Vale do Taquari, regiões, bairros de cidades que foram devastados completamente, a gente vem acompanhando e auxiliando também, né, o povo nesse sentido. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Como que a gente pode estar aprendendo com essa história bíblica que a gente vai estar falando hoje, estudo bíblico, no que está acontecendo hoje aqui no estado também, né? Vamos até o São Leopoldo, então, com o professor Francis Hoffmann. Bom dia, pastor. Bem-vindo mais uma vez à Revista CPT. Olá, bom dia, Luana. Bom dia também, pastor Arno. Bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio CPT. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Claro, o nosso desejo é que aquele programa que fora programado anteriormente tivesse acontecido, que essas chuvas e enchentes não tivessem acontecido, né? Que todas as pessoas estivessem abrigadas em sua própria casa, né? E que ninguém passasse por essa dor e essa angústia. Mas a verdade é que vivemos em um mundo doente, né? Vivemos em um mundo que, de fato, está marcado pelo pecado, né? Como Paulo fala em sua carta aos Romanos, nos lembrando que, de fato, este mundo geme e chora, né? Aguardando, de fato, o dia em que será restaurado, o dia em que então veremos a vida eterna. Mas hoje vivemos esse aguardar, né? Mas não é um aguardar no escuro, não é como jogar-se num poço escuro, né? Na verdade é um lançar-se nos braços de Deus, sabendo que Ele nos cuida. E é por isso que podemos ver também o cuidado neste mundo, né? Embora aí cercado por diversos males, somos de repente surpreendidos pela graça de Deus, né? Quando tantas pessoas se mobilizam para ajudar, né? Tantas pessoas oram, tantas pessoas clamam a Deus por misericórdia. E vemos isso na prática, né? A gente pôde testemunhar isso nos abrigos, né? Claro, a gente ficou um pouquinho mais vendo de modo mais perceptível aqui mesmo em nossa casa, aqui no seminário, mais especificamente aqui no colégio, Concórdia, né? Então, pessoas estiveram ali. Também o nosso refeitório começou a servir mais pessoas, né, do que os habitantes deste lugar, né? A gente conseguiu levar comida para muitas pessoas, tanto para quem estava abrigado, bem como para quem estava trabalhando também, como os bombeiros aqui de São Leopoldo. A gente começou a servi-los nesse sentido, né? E sempre levando uma mensagem bíblica, né? Uma mensagem de conforto, né? Seja pelas pessoas que levavam isso, né? Seja pelas pessoas que faziam, seja a mensagem que ia nas marmitas, por exemplo, ou uma mensagem que chegava até as pessoas aqui desabrigadas. Enfim, aprendemos que o nosso abrigo eterno sempre é Deus e sempre vai ser, né? Os abrigos aqui dessa terra são temporários mesmo, eles passam, né? Mas o nosso abrigo está sempre em Deus, né? Por isso que diz que o pardal encontrou casa junto a Deus, de fato, e é onde nós encontramos nosso abrigo, a nossa morada eterna sempre. É verdade, é verdade. É bem lembrado isso, eu também tinha pensado nisso, né, pastor? Porque, como eu citei, né, a UBRA e o próprio seminário, né, poder estar auxiliando, tanto abrigando pessoas, como atendendo às necessidades, fazendo refeições, levando as marmitas e tudo mais, é essa oportunidade de levar a palavra de Deus, né, essa mensagem, esse conforto, né, esse acolhimento às pessoas, porque é um momento em que, né, mesmo até as pessoas mais distantes de Deus acabam tendo essa oportunidade de se apegar a Deus, né, porque elas acabam perdendo. A gente fez reportagens, né, pro Mensageiro Online também, falando assim, não é só quando as pessoas falam, perdemos tudo, né? Não é só perder os bens materiais, a gente sabe que não é só isso, né? As pessoas perdem, são suas conquistas, né? A casa acaba sendo o nosso porto seguro, né? Tu sai para trabalhar, sai para viajar, qualquer coisa, quando tu volta para casa, tu sabe, né? É o meu porto seguro, é o meu refúgio. Então, as pessoas acabam perdendo isso também, né? São as suas memórias, suas lembranças, as suas conquistas. E às vezes acabam perdendo, podem desapegar da fé também, né? Então é uma oportunidade em que nós, como igreja, como cristãos, a gente pode estar levando essa esperança, né, para as pessoas do tipo, não, né? Deus, de certa forma, Ele vai estar conosco a cada momento, seja na angústia, na aflição, nas alegrias, né? Ele vai estar conosco e vai estar nos ajudando, né? Sim, é verdade. Nós construímos nossos próprios castelos, né? Veja, talvez algumas pessoas começaram a citar aquele exemplo, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos, né? E refletindo sobre essa frase, né?
Muitas pessoas lembram, não, mas para eu ter os anéis eu usei esses dedos, né? Quer dizer, eu usei a minha mão. Quer dizer, parte da história daquilo que eu conquistei passou pelas mãos, né? Então, um pouco de mim também ficou ali, né? E de fato, mas acho que é um pouquinho mais concreto do que isso. Eu acho que quando a gente fala dessas enchentes, nós não estamos falando somente dos anéis, né? Nós estamos falando do lugar onde as pessoas buscam abrigo e refúgio, né? Pensa só, quando eu estou triste, né? Ou quando eu estou talvez cansado, quando eu estou com medo, para onde eu vou, né? O símbolo da casa que é muito mais do que um lugar para dormir, né? Na verdade é um refúgio que a gente tem. E de repente você, nesse seu refúgio, não pode nem firmar mais o pé, né? De repente você não está mais seguro no seu refúgio. Então traz um aspecto muito existencial, né, da vida das pessoas. Quer dizer, o abrigo que eu tinha se foi, né? E muitas igrejas também. Veja, o lugar onde é que eu estava no domingo anterior, quem sabe no culto, agora está debaixo d'água, né? E isso de novo me faz pensar, puxa, o lugar onde eu ia para buscar força, né, que não era a minha casa, que era a casa de Deus, então a igreja, está debaixo d'água, né? Então isso tudo traz uma reflexão de novo, de fato, qual é o nosso verdadeiro abrigo? Por isso eu mencionei a questão de você encontrar abrigo junto a Deus, né? Porque os abrigos que aqui temos, esses todos passam, né? Inclusive a construção da igreja, inclusive a construção do nosso seminário, né? Essas construções feitas de tijolo, tudo isso passará também, né? O que não passa é a palavra de Deus e aquilo que Deus diz sobre nós. Por isso que é tão importante neste momento, né? Nós não falamos da palavra de Deus somente como, tá, é importante também, junto com isso. Não, na verdade a palavra de Deus é o que nos sustenta, é o que nos guarda, é o que nos dá esperança, entende? Para que a gente possa de fato trazer algum sentido para as pessoas. Para mim essa é a grande mensagem também trazida por Gênesis, né? Porque num contexto de fato de maldade, de várias coisas acontecendo ao redor, em que ninguém aguardava vir uma chuva, por exemplo, né? Tinha até então um orvalho que regava a terra, e de repente alguém começa a falar em chuva, e isso parece ser uma maluquice de Noé, né? De repente alguém começa a construir um barco numa terra, né? Longe do lugar de uma água, então, no caso. E, de novo, isso é maluquice? O que você quer dizer com isso? Né? A palavra de Deus parece louca muitas vezes para as pessoas, de fato. Né? E, de fato, para a nossa compreensão humana, ela, de fato, é maluca, é louca. A gente não consegue entender, perceber essas coisas. Como falar do amor de Deus em meio a catástrofes, por exemplo? Como falar de graça e misericórdia quando as pessoas, de fato, estão, talvez, aí desassistidas? Bom, é que justamente nessa hora, quando nós abrimos mãos dos nossos castelos, né, quando percebemos que, não, esses castelos não podem nos ajudar, é quando vem a palavra de Deus e diz, mas eu posso. Eu estou aqui, eu sou o teu refúgio, confie em mim. Né? E nesse momento a palavra de Deus ela faz todo sentido e mostra para nós, de fato, Deus sempre esteve aqui, eu que não percebi. Né? Como Jacó, né, por exemplo, quando sonhava, Deus estava aqui na verdade, eu só não tinha percebido, né? Eu não tinha notado. Deus está próximo, Deus está perto. Nós é que nos afastamos cada vez mais, né? Construindo castelos, construindo nossos próprios abrigos e vivendo da nossa própria forma. Né? Com certeza. Professor Francis, acho que esse é um ponto assim muitas vezes contestado, né? E talvez nós próprios também nos questionemos em meio à tragédia, né? Como vocês podem falar do amor de Deus, da graça de Deus, né? Onde é que está Deus a essas alturas, né? Não poderia ter evitado. Então a grande pergunta é por quê, né? Por que essas coisas acontecem assim como nos tempos bíblicos? Por que hoje acontecem não só enchentes, mas outras coisas mais, né? Mesmo crimes violentos ou mesmo acidentes que atingem pessoas. Por que isso acontece, né? E se essas coisas acontecem, né? Onde se encontra aí indicações do amor de Deus nessas situações? É uma excelente pergunta e, na verdade, é o que todos nós, sendo bem sinceros, nos colocamos muitas vezes, né? Afinal de contas, somos humanos e nos questionamos. Sim, a gente se questiona em meio à tragédia, puxa, por que Deus permitiu isso? Não haveria uma outra forma de agir e de realizar as coisas? A gente pode, talvez, aqui fazendo uma casadinha com o próprio dilúvio, né? Será que Deus não tinha uma outra forma de agir, né? Será que Deus não poderia agir de uma outra maneira? E daí tem uma coisa que é ainda pior do que as próprias catástrofes, né? Que são às vezes as nossas catástrofes mentais,
aquilo que habita dentro de nós mesmos, quando nós nos impomos sofrimentos a nós mesmos, que são aqueles sis, né? Ah, e se acontecesse assim? E se fizesse desse jeito? E se, e se? E digo que este se ele é muito cruel, porque ele começa a colocar possibilidades das quais nós não temos controle, né? E revela um aspecto da vida humana, que é o aspecto de que nós queremos controlar todas as coisas. Claro, se eu pudesse controlar o nível de chuva que fosse cair do céu, eu diria tanto, né? Se eu tivesse poder para, num passe de mágica, fazer as casas todas voltarem a ser o que eram, bom, eu também poderia fazer, né? Mas o fato é que o fato se impõe, a realidade se impõe à nossa vida. E isso nos diz uma coisa que nós não gostamos de ouvir, mas precisamos de ouvir, que nós não conseguimos controlar todas as coisas, né? Então, por isso que o se é muito cruel. O e se nos faz lembrar, nos faz pensar que conseguimos controlar. E daí a realidade se impõe e diz, não, você não pode controlar. Gostamos disso? Claro que não. Ninguém gosta disso. Eu gostaria de poder controlar as situações e dizer, olha, isso é assim. Então, esse é um aspecto, né, para trazer um elemento especificamente da tua pergunta, né? Quer dizer, a gente quando coloca outras possibilidades, a gente está revelando um aspecto humano. Eu gostaria de controlar e eu gostaria que fosse diferente. Mas a realidade não é essa, não, essa é a realidade. E nós precisamos saber disso, porque nós não somos Deus. Deus é Deus, e nós não somos. E é bom que seja assim. A gente se esquece, talvez em nossa sociedade, que a gente gosta, talvez, de entender tudo, né? Controlar todas as coisas. A gente se acostumou com isso, né? A gente está cada vez menos sujeito às intempéries, às questões do mundo fora de nós, né? Um bom exemplo disso é quem olha para o céu para se orientar, por exemplo, né? A gente às vezes até esquece de olhar para fora para saber se é dia ou é noite, né? A gente olha para o relógio, né? E o relógio nos diz se é dia ou é noite, né? Tem várias pessoas que trabalham em ambientes fechados, por exemplo, que não precisam olhar para o sol para saber se é dia ou é noite. A gente vê pelo relógio. A gente não precisa olhar para o céu para saber que estação nós estamos, por exemplo. A gente olha para o calendário, porque está tudo feito, tudo pronto para nós. Ou, em outras palavras, está tudo controlado. Então, esse é um outro aspecto da vida humana moderna. E, de repente, quando aconteceu a pandemia, por exemplo, a gente foi de novo, fomos tirados desse controle humano. E não que a pandemia seja boa, ou que as mortes sejam boas, nada disso. Mas o que é bom é sermos lembrados de que nós não estamos no controle. Nós temos que ser lembrados disso. E muitas vezes Deus permite até mesmo coisas que são ruins. Não sabemos por quê, não temos resposta para isso, né? Mas o fato é, o que acontece de fato na prática é que somos lembrados que nós não temos controle sobre isso. Isso está bem claro, né? E de novo somos levados à oração. Somos levados a lembrar de quem cuida de nós, né? Então esse é um aspecto, claro que não responde toda a questão, mas começa a nos lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. E essa diferença é importante nesse sentido. Leva a reflexão também, né, pastor? Eu até diria mais, né? Você falou, eu acho que é bem importante isso, porque a gente tem essa mania como ser humano, né? Pecador é ter controle de tudo, da vida e de tudo, achar que tem controle de tudo, é também procurar um culpado, né? A gente geralmente procura um culpado para as coisas também, né? E às vezes as pessoas também culpam a Deus pelas coisas que acontecem, né? E aí eu me lembrei, tem um vídeo do pastor César Rios, que ele fala sobre a legalidade do diabo em meio a desastres, né? Que era respondendo assim, pessoas que falam sobre isso, né? De o que essa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul justificando, né? Porque tem muito pecado aqui e coisa e tal, então Deus permitiu isso, né? Por causa que a gente sabe que no mundo inteiro há pecado, né? Então ele faz um vídeo bem interessante, a gente até colocou, tá lá no YouTube dele, né? O pessoal também pode estar vendo essa reflexão, mas enfim, várias pessoas também questionam assim, né? A gente sabe que a gente vive os sinais do fim dos tempos, né? Então as pessoas pensam assim, não, é outro dilúvio, é um aviso de Deus, né? O que Deus quer nos dizer com isso? Muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, o pessoal comparando muito com a enchente de 41 essa, né? Mas nem tanto busca na história as coisas, né? Mas a gente também pode ver esse aprendizado que a gente pode ter com a história do dilúvio também, né? Sim. A gente às vezes talvez vincula somente a questão de bênção conectada à longevidade. Quanto mais longevo, maior a bênção que Deus coloca sobre essa pessoa. Não, há certa verdade nisso. Claro que Deus cuida, claro que Deus protege os seus,
e não somente os seus, mas tem pessoas que não são cristãs que também vivem longo tempo, né? Então, a questão não é somente viver bastante ou viver pouco, né? E falando especialmente de tragédias que trazem a morte, né? Veja, quando Deus coloca, voltando de novo a Gênesis, né? Quando Deus coloca um limite, por exemplo, olha, a maldade das pessoas só vai aumentando com o tempo, né? Então ele coloca esse limite de idade, portanto, né? Porque, olha, para que as pessoas não vivam muito tempo neste mundo de pecado, mas que haja um limite para isso, né? Então, se você lembra Gênesis 6, né, tem essa maldade generalizada, né? Ela basicamente se torna a regra das pessoas. Então Deus de repente traz, ele não só permite que um mal, mas ele mesmo envia, né, o dilúvio, quer dizer, é bem claro dizendo ali, Deus fez isso intencionalmente com a intenção de fato de destruir aquelas pessoas, né? Eu não posso falar o mesmo dessas enchentes, como se Deus mandou a enchente para destruir essas pessoas. Eu não posso dizer isso, porque a palavra de Deus não me permite. O que eu posso dizer é simplesmente lembrar do que o mundo é, desse sofrimento em consequência do pecado como um todo, não de pecados específicos. Agora não vou apontar o dedo, você errou, você falhou, você falhou. É claro que há falhas humanas junto, né? A gente pode lembrar pessoas que vão morando cada vez mais próximo dos rios, e de repente o rio tem esse caráter natural de encher e baixar, né? Isso é natural do rio, faz parte de quem ele é. Então, de repente, quando pessoas constroem casas naquele lugar, ora, o rio vai encher em algum momento, então ele vai alcançar a casa das pessoas. Então, esse é um aspecto natural disso, né? Da mesma forma, a questão de chuvas, né? Por exemplo, pensando em lugares mais com morros, né? Então, por exemplo, na Serra Gaúcha aconteceram deslizamentos, né? Então, por vezes, a gente tira a proteção da terra, né? Desmata, e daí faz casas e espera que nada aconteça. Não, mas só um pouquinho. É natural, né, que quando a chuva venha, ela vai lavar a terra. E se não tem nada que segure, o que está junto vai lavado junto, como, por exemplo, uma casa. Então, a gente pensar sobre as questões que muita gente tem colocado isso como responsabilidade social ou responsabilidade ambiental, que são questões importantes serem trazidas também, mas eu sei que algumas pessoas estão usando isso para poder apontar o dedo. E também digo, olha, não é o caso, né? Não é momento de a gente apontar o dedo ou acusar pessoas. Claro, ver responsabilidades, ver quem errou, não para apontar o dedo, mas para poder melhorar, para poder, de fato, olha, erramos, vamos nos arrepender, nos arrependemos, né, de não cuidar bem da criação de Deus, e agora vamos tentar fazer de fato melhor, né? Lembrando que Deus nos colocou aqui também como cuidadores da terra, né? Então, Gênesis faz muito essa questão. A palavra domínio que Gênesis traz, muitas vezes é interpretada como se, eu agora sou o senhor da terra, eu faço o que eu quiser com ela. Bom, não é o que Gênesis fala. Na verdade, ela fala de um cuidado, né? Eu sou responsável, né? Ter domínio aqui como responsabilidade, como aquele que cuida. Então, olhar para essa responsabilidade humana também é importante, né? Mas ainda ampliando esse pensamento sobre a questão do porquê acontecem os males, tem um outro aspecto importante também, porque uma vez que eu sou lembrado de que eu sou uma criatura, de repente eu sou lembrado de que eu preciso de auxílio, né? E de novo, a gente muitas vezes levanta aí eu falei a imagem de levantar castelos, né, ou levantar muros, a gente muitas e muitas vezes levanta esses muros e acaba não ouvindo, sendo teimosos, fazendo as coisas do nosso jeito, né? E uma outra implicação disso é que, olha, quantas e quantas pessoas nós vimos nessa enchente. Eu testemunhei pessoas falando, pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam a casa, pessoas que perderam as economias, pessoas que, sabe, estavam realmente sem nada. Muitas dessas pessoas diziam obrigado. Sabe por que elas diziam obrigado? Porque elas receberam um prato de comida. Elas diziam obrigado porque elas viram que pessoas que elas nem conheciam estavam ali junto delas para servi-las. Elas diziam obrigado porque elas jamais podiam imaginar que tantas pessoas um dia estariam cuidando delas. Então, isso realmente, agora dando uma perspectiva de pessoas que sofreram, eu não digo, isso não é 100% das pessoas, não, é claro, isso é uma porção dessas pessoas que disseram muito obrigado, mas veja, como essas pessoas conseguem perceber o amor de Deus em meio à catástrofe, em meio à tragédia, porque o amor de Deus é muito mais do que aquilo que se tem de material, aquilo que nós podemos ver e perceber. O amor de Deus está muitas vezes escondido, né, em várias mãos, né, a mão que traz o pão para a nossa mesa, a mão que colhe o trigo lá na fazenda, a mão que tira o leite da vaca, a mão que traz isso para o mercado,
a mão que alcança isso para nós. A gente não vê essas mãos. E na hora da tragédia, de repente, a gente está vendo essas mãos, que eu não via, mas que agora eu tenho a oportunidade de ver. E quando eu vejo, eu percebo, opa, olha quanto Deus faz por mim, por meio de tantas mãos, por meio de tantas pessoas. Então, a gente começa a ver esses aspectos, porque a gente começa a tirar aquilo que escondia isso, né? E a gente vê como a nossa vida é nua e crua, assim como ela é. E somos, de fato, levados a dizer junto, obrigado. Obrigado, Deus, obrigado por todas as pessoas que colocaste aí na nossa vida. É um aprendizado, né, pastor? Acho que a gente aprende alguma coisa, né, com cada dificuldade. Você citou a pandemia antes, né? Olha os aprendizados que a gente teve, quanto a igreja acabou se fechando as portas, acabou se fortalecendo, né? Nós, por exemplo, lá na nossa congregação, agora com a enchente, que, né, o templo tá, agora até que tá limpo, mas os bancos estão molhados ainda, estão reestruturando lá e tudo mais, a gente não tá tendo culto presencial na igreja. Então, tá tendo culto online, que foi um legado da pandemia, né? Então, assim, acho que a gente... me lembro um pastor uma vez me falou numa situação difícil, assim, não questiona o porquê, mas para que Deus está fazendo isso na tua vida, sabe? Então, acho que essa questão, né? Em vez de a gente ficar procurando os culpados, né? É a gente refletir sobre, o problema está imposto, né? O que a gente pode aprender com isso e de que forma a gente pode utilizar para o bem isso, né? Modificar, né, a sua visão, a sua atitude, né? Como você falou da responsabilidade da gente como cidadão também, né? Com relação à criação também, porque o homem também é culpado, né? Por todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Enfim, a gente refletir sobre isso e ver o que a gente pode estar fazendo de melhor. Eu acho que também, né, na época da pandemia se falava muito assim, não, o povo vai voltar mais, quando tiver, né, esse retorno social, contato social, o povo em geral ele vai voltar mais mais empático, né, mais unido, mais solidário, e a gente viu muito isso agora com toda essa tragédia aqui do Rio Grande do Sul, né? Então as pessoas muito unidas, muito solidárias, né, tentando se ajudar. Então eu acho que são aprendizados que a gente vai tendo, e inclusive aprender a dar valor, né, pastor, como o senhor falou, né, coisas que a gente faz no dia a dia. Eu mesma fiquei lá uma semana sem água, sem luz, né, aquela coisa assim, tu só dá valor quando tu não tem, né, tu não tem um dia, tudo bem, agora tu não tem uma semana. Teve gente que ficou 20 dias aqui em Porto Alegre, foram 20 dias, né, enfim, tem gente que ainda está fora de casa, que está desabrigado ainda, né, então tem todas essas questões assim que a gente pode estar tentando refletir, né, sobre o para quê, né? Para que Deus nos permite isso na nossa vida e como que a gente pode estar fazendo melhor, né? E buscando a Deus também. Certamente. Acho que a gente pode cada vez olhar para aquilo que acontece ao nosso redor e entendê-lo com dádivas, né? A gente talvez aprende com o tempo e lendo a Bíblia, as Escrituras, né, que na verdade a gente sabe que os males virão. Não devemos impor a nós mesmos os males, e nem precisamos, né, como talvez se fez por algum tempo na história da igreja, e às vezes algumas pessoas tentam fazer isso, porque eu vi, por exemplo, alguns amigos meus me disseram lá de São Paulo, né, e do Rio, a gente quer ir aí para poder ajudar, e assim, mas bem perdidos, sabe? Porque também tiveram profissionais que vieram nesses lugares e foram realmente bem importantes nesse sentido, né? Pessoas que vieram de gente para ajudar, mas bem orientados, né? Esses que eu cito eram pessoas que estavam desorientadas, né? E não sabiam bem o que fazer. E daí eu disse, olha, fiquem aí, orem por nós, né? Se puderem doar alguma coisa, vai ser muito bem-vindo, né? Mas não se coloquem em risco. Porque colocar-se em risco, em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque será mais uma pessoa para ser socorrida, né? Mas veja, as pessoas querem sofrer junto, né? Elas querem de fato, não é justo que eles estejam sofrendo e eu não. Então tem esse sentimento de culpa, né? Que às vezes impera nas pessoas e às vezes tem essa ideia meio, talvez monacal, no sentido de que eu tenho que impor o sofrimento a mim mesmo, né, também. Então, não é preciso impor o sofrimento a você mesmo. Mas o sofrimento ele virá. Mais cedo ou mais tarde, ele virá. Veja, nós ficamos doentes, né? Nós envelhecemos, nós passamos por catástrofes, nós sofremos desastres naturais e tantas outras coisas mais, guerras, enfim, coisas que infelizmente estão aí, né? Agora, quando elas nos sobrevierem, o que podemos fazer?
de fato, a gente confia em Deus, como sempre, e entendendo que Deus está sempre minorando o mal. Quer dizer, sempre podia ser pior, né? Sempre poderia acontecer algo de fato mais grave, e Deus sempre, de uma maneira maravilhosa, sempre coloca a sua mão, né? Claro, quando acontece uma enchente, né, como quando aconteceu o dilúvio, também se questiona com relação quando, por exemplo, da criação, né? Deus colocou um limite, né? Ele separou a porção seca e a porção molhada, né? Separou terra e mar, terra e água, né? Então agora está distinto, né? O livro de Jó ainda reflete sobre isso, né? Quando Deus, olha, botou limite às águas, né? E daí quando vemos aí as águas indo além dos seus limites, é óbvio que a gente vai acabar se perguntando, puxa, será que Deus tirou os limites? Será que Deus perdeu a sua força? Será que Deus não cuida mais da criação? Será que Deus não se importa mais? Então, perguntas assim, claro que nos sobrevêm, porque a gente realmente se sente pequeno, apequenado diante de todas as situações. Mas aí somos lembrados de novo que não, quando vemos que Deus está minorando o mal, impedindo que ele seja ainda maior, vemos a mão de Deus agindo. E esse é o aspecto, né, importante. Tanto quando ele impede que um mal aconteça, bem como quando ele estende a sua mão e faz com que pessoas sejam tocadas por um sentimento assim, que, olha, pessoas de outros lugares do mundo, né, que talvez nem teriam nada a ver com isso, de repente são tocadas e ajudam de alguma maneira, sabe? Então, essa ação de Deus, né, misericordiosa, que nós vemos constantemente. É assim que nós vemos, por exemplo, a misericórdia de Deus em Noé. Deus podia ter destruído o mundo inteiro e a humanidade inteira também. Deus podia ter feito isso. Seria injusto se ele fizesse tal coisa? Certo que não. Nós entendemos o ser humano como pecador, como aquele que de fato não merece nada diante de Deus. Então Deus pode fazer tudo o que ele quiser e de fato não temos nem direito de reclamar. Seria como um vaso de barro reclamando contra o seu Criador, né? Somos nós esse vaso de barro, né? Agora, o bom é que nós não precisamos lidar dessa maneira nas Escrituras, porque Deus quer nos ouvir, Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele disse, orem, eu quero ouvir vocês, né? Então Deus de fato ouve o nosso clamor e de fato atende nossas orações. E muitas vezes nós vemos esse cuidado de Deus zelando pelo nosso bem, zelando para que de fato a gente possa de alguma maneira perceber essa graça e misericórdia de Deus aqui na nossa vida, aqui onde nós estamos. Pastor, aproveitando que o senhor falou, né, sobre essa questão do dilúvio, né, e que Deus poderia, né, se ele quisesse, ter acabado com o mundo ali, né, mas ele preservou Noé, né, e na história conta ali em Gênesis, né, que Noé achou graça de Deus e ele o preservou, né, e aí eu fiquei pensando, né, hoje também tem muitas pessoas que não creem, né, em Deus e até tiram sarro, né, fazem piadas e memes e tudo mais, com a palavra de Deus e com o próprio Deus, se isso não seria até desestimulador, assim, para que as pessoas não creiam mais em Deus, né, com todas essas maldades e, né, a própria tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas realmente se afastem mais, porque a gente está falando sobre a oportunidade que a gente tem como cristão de estar acolhendo e levando a palavra de Deus, mas também tem o contrário, né? Há pessoas que podem realmente, não, agora perdi tudo, agora mesmo que não quero saber de Deus, né? Porque ele fez mal para mim, e, né? Ou tanto faz como tanto fez, tipo, né? Se Deus me der alguma coisa, ok, se não me der, tanto faz, sabe? Eu acho que pensar nisso também, assim, como que a gente pode estar até ajudando pessoas nesse sentido, né? Sim. Eu acho que é uma pergunta bem relevante, assim, né? E o pastor Alan até pode me ajudar melhor nessa questão, mas eu ouvi, por exemplo, que um dos grandes problemas do cristianismo ou da religião na Europa como um todo é muito a indiferença em relação ao cristianismo, né? O pastor Alan pode falar melhor do que eu sobre isso, eu apenas ouvi falar a respeito disso. Então, por exemplo, não é que as pessoas rejeitam o cristianismo ou que as pessoas estão ativamente lutando contra o cristianismo. Tem essas pessoas também, é verdade, mas de modo geral que a população estaria indiferente. Não quero nem saber. Se você acha que Deus fez ou não fez, tanto faz para mim. Enfim. A questão da indiferença eu vejo como algo pior realmente do que essa ação reativa. Porque quando as pessoas se tornam indiferentes a Deus, é quando elas dizem, olha, não importa, né? Eu não quero nem saber, né? Então a pergunta nem está mais aí. Então, enquanto as pessoas ainda estão se perguntando por que Deus permitiu isso, enquanto as pessoas ainda estão se perguntando sobre por que eu estou sofrendo, por que Deus permite que aconteça tal coisa. Essa é uma pergunta religiosa ainda. Essa é uma pergunta que nos dá a oportunidade de falar e dizer, olha, de fato, estou aqui sofrendo junto com você, né? É o que Deus fez em Cristo, né? Por exemplo, quando em Cristo envia, portanto, o seu Filho e padece as dores humanas, né? Como diz Hebreus, né? Ninguém precisa dizer
para ele sobre o que é o sofrimento. Ele sabe o que é o sofrimento, ele passou por isso, ele estava junto conosco, ninguém precisa informá-lo a respeito disso. Ele sabe muito bem, ele sofre conosco, ele padece, portanto, o nosso sofrimento, embora sem pecado, porque Cristo não é pecador. Então, o sofrimento que ele tem é realmente aquele que ele carregou sobre nós, tomou sobre os seus ombros, portanto. Achávamos que sofria pelos seus próprios erros, né? Mas eram os nossos pecados que ele carregava, na verdade, para parafrasear Isaías 53 aqui. De fato, a gente é levado a lembrar e a refletir sobre essa questão. A gente diz assim, olha para o nosso sofrimento e se pergunta, por que nós sofremos? Bom, a questão sobre o sofrimento pode nos ajudar a expandir a questão e dizer, olha, por que Cristo teve que sofrer? Entende? Veja, se falamos de alguém que então não merecia sofrer, que de fato não deveria sofrer de jeito nenhum, esse alguém é o próprio Deus, é Cristo, né? O que ele fez de errado? Tudo que ele fez foi apenas o bem para as pessoas, né? E aqui eu falo muito mais do que as curas, ou muito mais do que as palavras bondosas que ele teve, né? Ou mesmo quando precisou também repreender pessoas. Mas digo a obra da salvação como um todo. Veja, Cristo fez isso por nós e ele não tirou o sofrimento, para que então ele pudesse carregar de fato as nossas dores, tomou sobre si essas nossas dores, né? Claro, algumas pessoas usam esse texto para dizer assim, olha, se Cristo carregou nossas dores, então não deveríamos sofrer. Não, mas temos que lembrar que Cristo também chama, olha, cada um tome a sua própria cruz e siga-me, né? Quer dizer, cada um também passará por seu próprio sofrimento, por sua própria angústia. Talvez um mais, uns menos, e a gente não julga a qualidade de um crente em Deus pela quantidade de sofrimento que ele teve, seja menos ou seja mais. Não é isso. Então, de novo, nesses momentos em que nós somos tirados, que nos tiram aquilo que a gente sempre se apoia e se carrega, a gente começa a pensar de novo qual é a essência das coisas, né? Mesmo nós cristãos somos tentados a pensar, a nossa igreja vai bem porque ela tem um bom templo, né? Porque ela tem uma boa estrutura, tem ar-condicionado, tem banco estofado, a nossa igreja está indo bem. Bom, que bom que tem essas coisas, né? Mas é importante lembrar que igreja não é isso, né? Igreja, na verdade, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? Aqui estando um pouquinho de Lutero, né? Ou o próprio João 10 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E de fato, a gente de fato tem essa essência, né? Tu mencionaste ali antes o texto do chamado de Noé, portanto. Noé achou graça diante de Deus. Há várias discussões sobre o que é exatamente esse achar graça de Deus. Quer dizer, ele está fazendo alguma coisa em específico e tal. Não, o ponto é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e bondoso. Embora nós não mereçamos, embora a gente se esqueça facilmente de Deus, o ponto é que Deus é misericordioso. Ele não quer acabar com a sua criação, né? Embora aqui em Gênesis 6 a gente veja uma das coisas mais duras de se ouvir, que Deus se arrependeu de ter criado, né? Isso é duríssimo de se ouvir, né? E por quê? Porque ao contemplar e ver a maldade das pessoas. Veja, um pouquinho antes, ali pega Gênesis 1 e 2, quando Deus olha para a sua criação e ele contempla a criação, o que ele diz? É bom, é muito bom, né? Agora, quando ele chega em Gênesis 6 e contempla a criação, o que ele vê? Ele vê maldade, ele vê o sofrimento das pessoas, que as pessoas mesmas impunham sobre elas. Então veja, o ponto não é o sofrimento ou a falta de sofrimento aqui, mas de novo, o ponto sempre é a ação de Deus, aquilo que Deus fala sobre a sua criação. É isso que realmente nos importa e que nos interessa. O que Deus fala sobre nós? Eu, por exemplo, quando me digo que eu sou cristão, não é porque eu cheguei a essa conclusão ou porque eu coloquei sobre mim esse título. Não, é o que Deus falou sobre mim por ocasião do meu batismo, por exemplo. É aquilo que Deus ainda hoje fala sobre mim quando, por exemplo, eu recebo a Santa Ceia. Quer dizer, é a palavra de Deus que continua agindo em nossa vida. Essa é a essência de nossa vida, entende? E muitas vezes temos que ser lembrados disso, né? De novo, não quero ser utilitarista, como se o sofrimento fosse um instrumento agora para isso. Não estou dizendo isso, mas o fato está dado, né? A situação está colocada. Uma vez que somos tirados de tudo isso que nos apoiamos, a única coisa que permanece é aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus que permanece para sempre. É nela que nos firmamos. Muito bem, muito bem. O pecado humano, como também a salvação de Deus em Cristo Jesus, é para todas as pessoas, aquelas que, digamos, ainda buscam, têm alguma iniciativa para isso, estão ainda dispostas a ouvir, como também para aquelas que estão completamente indiferentes. E um pouco antes, né, o pastor Francis aí colocou essa questão da indiferença que se percebe muito.
Aqui, sim, no nosso país, como também na Europa, é muito perceptível isso, né? Pessoas totalmente indiferentes a qualquer questão relacionada a Deus, qualquer questão relacionada à religião. Em grande parte, talvez porque uma grande parte da população ela tem as suas necessidades básicas atendidas, vive num certo conforto, não tem necessidades prementes, digamos, em relação à moradia, em relação à subsistência, enfim, tem os seus recursos. Quem sabe essa seja uma das razões, uma das coisas que colabora para essa indiferença em relação à fé cristã. Por outro lado, nós ouvimos de pessoas que viveram especialmente ainda a Segunda Guerra Mundial, e temos ainda pessoas vivas que tiveram essa experiência naquele tempo, sempre nos falam de que naquela época, quando a se abateu e levou muitas vidas humanas, estraçalhou o próprio país, próprias cidades, naquela época, no meio da tragédia, as igrejas elas receberam muitas e muitas pessoas, as igrejas estavam cheias, as pessoas vieram a fim de buscar algum conforto, buscar alguma esperança na religião cristã, na palavra de Deus. E às vezes até se diz, né, poxa, quem sabe se hoje não deveria acontecer algo semelhante para trazer de volta as pessoas novamente a Deus. Não sei se a gente pode pensar nessa linha, mas o fato é de que quando a pessoa se sente autossuficiente, quando não tem necessidade premente, quando está bem servida, ela não vê razão de estar se perguntando a respeito de Deus, também não vê razão para se perguntar se existe alguma coisa após essa vida, né? E acho que mesmo no evento histórico aí do dilúvio também existia isso, né? Noé, enquanto construía a arca, ele também proclamava a palavra de Deus, e as pessoas não viam, né? Elas estavam indiferentes à situação, não queriam saber, né? Então, a história, na verdade, ela se repete em muitos aspectos, tanto no aspecto da indiferença, no aspecto de não querer saber de Deus, e por outro lado também se repete a história no fato de que pessoas que encontraram em Cristo Jesus a salvação no passado, essa mesma salvação está sendo oferecida hoje. Amém. Amém. Obrigado, pastor Arno. De fato, ajuda bastante a entender essa questão. E, de fato, a gente não quer que o mal aconteça, né? A gente continua orando, mas livra-nos do mal, né? A gente, de fato, não deseja isso, né? Mas, como o senhor mesmo colocou, e a questão é que essas questões se impõem, elas vêm. Infelizmente, a vaidade humana gera guerras, né? Infelizmente, o ser humano que não se arrepende vai brigar com o outro, né? Infelizmente, o ser humano que é orgulhoso e só pensa em si mesmo e se acha com autossuficiência, vai acabar tendo conflitos, né, com o outro e vai levar, portanto, a situações semelhantes a essa, né? Então, a gente não deseja o mal, mas infelizmente, como dizemos antes, né, o mal acaba se impondo, né? Falando nessa questão do arrependimento, pastor, acho que outro ponto de reflexão que eu me lembro assim também, que eu vi aqui no seu estudo, né, ali em Gênesis 6, versículo 3, né, fala, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Isso me achei bem interessante, me chamou a atenção, assim como o senhor falou, né, sobre o arrependimento de Deus, né, o que significa isso, né, esse versículo bíblico, essa fala de Deus? Pois então, esse aqui talvez é um pouquinho de patrística, né? Porque os pais da igreja trabalham, especialmente Cirilo de Alexandria, trabalha um pouquinho nessa linha, em que ele, na verdade, aponta essa questão. Eu mesmo nunca tinha me dado por conta de que na Bíblia essa é a primeira vez que você tem uma distinção entre corpo e espírito, matéria e espírito, no caso. Então, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, no caso, né? Então, você tem essa desconexão, né? E a partir disso, isso traz uma reflexão, de fato, tu tem o pecado original, né, que de fato é um aspecto muito, muito importante na história humana. Mas você vê que esse pecado, ele vai tendo diferentes faces ao longo do tempo, né? Continua sendo o mesmo pecado original, né, mas ele vai se manifestando de formas diferentes, né, ao longo do tempo. Por exemplo,
Na Torre de Babel você tem a questão da confusão das línguas, que não é o pecado em si que confunde, é Deus que confunde as línguas, mas justamente para conter o pecado, né? Porque então é um antídoto para o problema que estava sendo colocado, que as pessoas estavam de fato confrontando aquilo que Deus estava dizendo, né? Ou havia ordenado. Então, aqui da mesma forma, você vê essa outra implicação, quer dizer, Deus disse agora, meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, né? E então você tem essa distinção, né? Isso nos ajuda a entender um pouquinho melhor, por exemplo, o envio do Espírito Santo, entende? Na questão de compreensão da palavra de Deus, né? Você começa a pensar um pouquinho mais também sobre a questão, imagine, por exemplo, a imagem do Espírito Santo como uma pomba, e lembre, por exemplo, a imagem da pomba sobrevoando as águas do dilúvio, né? Que nos trazem um pouco de volta para Gênesis 1, né? Quer dizer, na criação, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? Tu tem aqui um aspecto de recriação acontecendo, e tu vai ver Pedro depois utilizando essa imagem, portanto, para falar do dilúvio, portanto, ligado com o batismo, então nesse sentido, né, dando nova vida, uma nova criação, portanto, essa linguagem do Novo Testamento, né, que vem a partir dessa linguagem do dilúvio, que está conectado, portanto, com esse receber do Espírito Santo. Então tem o aspecto do Pentecostes, né. Ao mesmo tempo, esse Pentecostes, o receber do Espírito Santo, está muito conectado à obra de Cristo, né. Por isso que em João você vai ver um Pentecostes antecipado, né? Quer dizer, João sopra sobre os seus discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Não, porque, na verdade, a conexão da obra do Espírito Santo está conectada com a obra de Cristo, né? Na verdade, a gente, quando recebe o Espírito Santo, a gente está recebendo o perdão de Cristo. Somos feitos cristãos, portanto. No batismo não recebemos partes de Deus. A gente recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no caso. Quer dizer, a gente se torna cristão. O batismo do Espírito Santo acontece naquele batismo, o batismo das águas, né? É um só batismo, no caso. E nesse momento nos faz lembrar, de fato, olha, somos trazidos de volta para Deus. Então, essa noção de resgate, né? Dessa noção de que, de fato, somos trazidos de volta para uma vida junto com Deus, né? A linguagem dos pais da igreja, nesse sentido, falam em participação, né? Participamos, portanto, da vida divina. Não é que sejamos deuses, não é nada disso, mas no sentido de que a nossa vida agora é sustentada por Deus, né? Isso nem sempre é óbvio, né? Catástrofes nos lembram que isso não é óbvio, né? A gente vê esse mundo ainda ruindo, e mesmo o nosso corpo ruindo, né? Nós mesmos, à medida que envelhecemos, também vamos cada vez ficando mais fracos, né? Agora, no Espírito sempre se renova, né? Que Espírito é esse? Bom, o Espírito Santo de Deus que se comunica com o nosso Espírito, com a nossa vida como um todo e nos fortalece, né? A nossa vida, portanto, é sustentada pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Então, enfim, esse tema abre, portanto, uma vasta discussão para conectar os temas bíblicos, no caso. Veja, tem essa desconexão, quer dizer, meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, mas, ao mesmo tempo, Deus agindo para conectar isso de volta, né? Deus cuidando, fazendo a sua nova criação, né, que já aqui prefigurada para o próprio dilúvio, né, mas que vai ser lembrada de novo no chamado de Abraão, no chamado de um povo, até que finalmente você tem o ápice disso em Cristo e, de fato, na obra do Espírito Santo em nós. Por falar no cuidado de Deus, a arca de Noé, às vezes, também é tida como um símbolo da igreja, não é isso? Assim como Verdade. No tempo de Noé, a arca foi o lugar de refúgio, lugar de segurança, o lugar onde Deus cuidou de Noé e da sua família. Assim também a igreja cristã no dia de hoje, né? Não a igreja necessariamente como construção, como um templo, mas a igreja como o corpo de Cristo, né, que está aí para acolher pessoas em suas necessidades espirituais, nas suas necessidades materiais. Eu acho que o que aconteceu justamente aí recentemente no Rio Grande do Sul é exatamente um exemplo disso, né? Muitas igrejas como construção, como templo, mas também igrejas no sentido de pessoas, né, que estavam ali para acolher, para apoiar. Talvez poderia desenvolver um pouquinho mais esse aspecto, professor Francis. Claro. Perfeito, pastor. Muito obrigado por trazer o assunto, né? De fato, a imagem da igreja como arca, que é uma imagem, de fato, muito importante, nos faz lembrar justamente
de como nós chegamos ali dentro, né? Quer dizer, quem é que trouxe as pessoas para dentro da arca é uma ação ativa de Deus, é um chamado de Deus, né? Que estão ali, portanto. Dentro da igreja, ao mesmo tempo, você vê que Deus age ativamente, né? Imagine só para, por exemplo, manter as pessoas e aqueles animais, né? A arca é um sinal, é como um microcosmos, no caso, né? Uma realidade que é distinta, mas ao mesmo tempo semelhante ao que nós temos aqui. Então nos faz pensar sobre a igreja, por exemplo, nessas duas realidades, né? Uma realidade concreta, humana, e daí nós temos sinais dessa igreja que nós podemos perceber aqui na nossa vida humana. Para a sociedade, por exemplo, pode ser um templo, né? Pode ser um símbolo cristão, por exemplo. Para o cristão em si, então ele vai ver essas marcas da igreja quando olha, por exemplo, para a pregação da palavra, quando ele olha para o batismo e a Santa Ceia, quando ele olha até para o sofrimento do cristão, porque sofre não por fazer uma coisa errada, mas quando sofre por ser cristão, como Jesus fala no Sermão do Monte, por exemplo, por questão de perseguições e outras coisas afins. De fato, nós percebemos essa realidade da igreja, portanto, que habita no mundo, que está no mundo, embora de fato ela não seja propriamente do mundo, ela é divina. E ela transita nessas águas tempestuosas, digamos assim, dos dilúvios. Né? Há várias imagens que conectam com o dilúvio, portanto. Por exemplo, no nosso calendário litúrgico, né, tu tem o número 40, que nos faz lembrar o tempo de angústia e sofrimento, né? Tem, por exemplo, a questão da quaresma, que nos recorda desse tempo, portanto, de reflexão, de angústia, né? Que é só um desses números onde é que aparece, tem outros tantos também. Mas, enfim, a gente tem esse aspecto, portanto, da espera. Né? Muitas pessoas pensam no dilúvio que durou 40 dias. Não, veja, igual as chuvas aqui, né? Choveu quantos dias? Tiveram tantos dias, eu não sei de cabeça. Mas terminaram as enchentes? Claro que não. Ainda que a gente tenha sol aqui, não terminou a enchente, né? Porque a água tem que baixar. Tem vários fatores para fazer a água baixar. Então, tu tens aí o momento, portanto, 40 dias de chuva, mas por 150 dias a água permaneceu na terra ainda, né? Depois de 150 dias começou a baixar e demoraram então 150 dias para terminar de baixar. Então nós temos aí 340 dias, então quase um ano, né, de tempo para o dilúvio como um todo. Então isso é um tempo bastante grande realmente, e nos faz pensar também no tempo da igreja como um tempo litúrgico, né, que vai de todo o ano, portanto, nos lembrando que, olha, de fato, a arca como símbolo da igreja, de fato, mas veja, uma igreja que vive em um contexto. Qual é o contexto que a igreja vive? Claro, o contexto do mundo, mas também um contexto que é da palavra de Deus. Por isso que nós temos, por exemplo, um calendário litúrgico, que lembramos a Páscoa, em que lembramos a Quaresma, em que lembramos o Natal e outras coisas tantas, para lembrar de fato essa conexão desse mundo, portanto, ou dessa igreja que recebe de Deus a sua palavra e também fala ao mundo, proclama ao mundo essa palavra que recebe de Deus nesse sentido. Entende? Então, de fato, essa imagem da arca nos traz vários elementos aqui, estou só trazendo um pequeno aspecto disso, mas a gente podia ficar tempo falando sobre isso, porque tem muitas questões importantes aqui. É verdade, realmente o nosso tempo vai esgotando aí, mas falando nisso, né, e o senhor falou sobre a questão do tempo da igreja, estamos vivendo Pentecostes também, né, que é justamente a lembrança aí do Espírito de Deus, né, você falou aí das pombas e da arca, né, correspondendo aí ao dilúvio, é a gente viver nesse momento também Pentecostes e lembrar, né, de que sim, Deus continua conosco, né, pastor? Acho que isso é importante também, que ajuda, né, a esse momento aí de reflexão também. E a gente vai chegando aí ao final, né, do programa, pastor. Eu quero que o senhor fale um pouco ainda sobre o simpósio, mas antes disso, o senhor traz algumas orientações bíblicas aqui no estudo também, né? Acho que tem muitas outras passagens bíblicas que também podem nos ajudar nessa temática, né, para manter a integridade em um mundo de maldade. Eu queria que o senhor, né, passasse aí para deixar para o pessoal que está nos acompanhando também essas orientações bíblicas. Luana e professor Francis, só um pouquinho. Eu peço licença, eu tenho um compromisso a atender, eu infelizmente vou ter que me retirar agora, está? Mas foi muito bom participar, muito obrigado, pastor, professor Francis, e foi uma grande alegria poder retornar ao programa. Eu desejo que Deus, com a sua bênção, sua proteção, esteja com vocês dois, suas famílias, mas especialmente também com todos aqueles que foram atingidos, né, pela tragédia, e que Deus lhes dê os meios e pela sua palavra, a sua força, para que possam reconstruir essas vidas, que na verdade a vida propriamente já foi reconstruída e foi pela vida de Jesus Cristo. Então a bênção de Deus para todos vocês.
Amém. Amém. Posso seguir, Luana? Eu tenho algum recado ainda? Pode, pastor Francis. Tá bem. Bom, alguns textos que eu cito ali no estudo, né? Por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 11, né? Quando fala dos homens de fé, os heróis da fé, no caso. Então, Noé é citado, né? O texto diz, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, o foco aqui importante de Hebreus é justamente falar sobre essa questão da fé, né? E é importante porque em um mundo cheio de maldade, né, a gente muitas e muitas vezes não consegue enxergar este elemento, justamente porque a gente está confuso, nossos olhos muitas e muitas vezes acabam ficando cegados, né? A gente não consegue entender muito bem as coisas que estão à nossa volta. Então isso é importante lembrar. A gente vive pela fé. Aquilo que nós cremos e anunciamos não pode ser visto com os olhos. A gente consegue ver algumas coisas, é verdade, como eu já citei aqui, falando de marcas da igreja, aquilo que, portanto, pode ser percebido, né? Mas muitas coisas nós não conseguimos ver, né? Por exemplo, ninguém consegue ver a minha fé, que está no meu coração, por exemplo. Mas as pessoas conseguem ver a demonstração dessa minha fé, aquilo que ela vai ser mostrada e aplicada, entende? Mas enfim, mas a regra continua valendo, né? Quer dizer, vivemos pela fé. Então, quando olhamos as catástrofes ao redor de nós, esse mundo com maldade, infelizmente, nós nos questionamos, será que de fato posso crer em Deus ainda? Eu não consigo fundamentar muitas vezes naquilo que eu vejo. Não, mas de fato, fé não é sobre isso. Por isso que 1 Coríntios 13 fala que no céu não haverá fé, né? Porque não é necessário mais, eu estarei com Deus, né? Quando ele fala das 3 coisas que permanecem, no caso, e o amor é o que permanece, né? Porque a fé, de fato, pelo menos no conceito de Hebreus, tá? Tem outros conceitos de fé, mas falando aqui de Hebreus no sentido de que fé é a esperança daquilo que não se vê. Bom, então no céu a gente, de fato, verá Deus, então não precisamos mais ter fé nesse sentido. A gente tem fé no sentido de confiança, a gente vai confiar em Deus, crer nele, nesse sentido sim, é um outro aspecto. Mas a gente, falando sobre a questão de ter confiança nele, então lembra sobre isso, então nos ajuda a pensar sobre esse aspecto. Também, 2 Pedro, é um outro texto importante, capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, que são a esposa, os filhos de Noé e as esposas dos filhos, no caso, né? Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Lembrando de fato, olha, aqui o problema aqui que Pedro fala sobre a questão dos falsos mestres, né? Então pessoas que de repente ensinam coisas que não são verdadeiras. Falando do nosso contexto de novo, pessoas que vão dizer que quem é cristão nunca vai sofrer, quem é cristão nunca vai passar por nenhum mal. Bom, quem ensina isso é um falso mestre, porque veja, o próprio Cristo sofreu, os cristãos, primeiros cristãos sofreram, passaram por dores e angústias. Então, não é verdade dizer que um cristão não sofre. Um cristão vai sofrer sim, né? O ponto não é o quanto vai sofrer também, mas enfim, o ponto sempre é que em meio ao sofrimento, ele vai ser levado a confiar em Deus, sempre. Né? Aquele que é eterno, aquilo que temos neste mundo é passageiro. Né? Enfim, é claro que há outras passagens mais, mas acho que para o nosso tempo, né, talvez basta falar sobre isso. Né? E lembrando... Com certeza já ajuda bastante, né, pastor, a refletir, né, em compreender melhor o que Deus a gente pode estar buscando, né, na Bíblia, na orientação de Deus para a nossa vida, inclusive nesse momento que, né, o povo gaúcho está passando também, né. E eu achei interessante que o senhor trouxe essa questão da fé, né, eu me lembrei, a temática desse ano da IELB é vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Então, como isso também está tudo interligado, isso nos ajuda a compreender melhor também, né, a nós confiarmos em Deus, testemunharmos o amor de Deus também, através, né, das obras aí, e principalmente da fé. E aí, falando em temática, pastor, eu me lembrei, né, para a gente finalizar aí o programa de hoje, que logo teremos o simpósio de missão aí no Seminário Concórdia também, né, que tem aí como tema a missão de Deus e a igreja. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, né, quem quiser participar, se as inscrições estão abertas ainda, como é que vai... Eu sei que teve uma modificação, uma alteração aí na programação, em virtude da enchente, né, aqui no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor passasse aí para quem está nos acompanhando, quem quiser participar, você ainda pode se inscrever, como é que vai funcionar?
Perfeito. Obrigado pelo espaço também, Luana. De fato, o simpósio de missão ele estava marcado para acontecer de 26 a 28 de junho, né? Seria quarta, quinta e sexta, né? Porque ele seria presencial e online. Seria de forma híbrida, no caso, que nós o ofereceríamos. Tá? Mas, então, já adiantando, ele foi alterado em situação da enchente, como muitas coisas também foram alteradas na igreja e na sociedade como um todo. Então, a gente, na verdade, adequou esse tema. O tema não, perdão, adequou a forma de entregar, né, o conteúdo, e ele vai ser feito em 2 dias, portanto, dias 26 e 27 de junho, quarta e quinta-feira. Tá? Na quarta-feira de noite, o pastor César ele vai iniciar, portanto, o simpósio com a sua palestra de abertura, e na quinta-feira teremos 2 palestras pela manhã e 2 palestras pela tarde. Acho que tem sido divulgado aí a programação completa, né? A gente fica a dica para o pessoal poder ver, quem quiser saber mais, né? Mas o nosso tema é a missão de Deus como marca da igreja. A gente mencionou antes aqui algumas marcas, né, da igreja, como os sacramentos, né, batismo e Santa Ceia, e a gente nem sempre se lembra que o fazer missão, isto é, o falar de Cristo ao mundo, é também uma marca da igreja, porque um cristão vai falar da sua missão. A gente vê isso talvez de modo já mais aplicado, por exemplo, eu citei antes o Sermão do Monte, né? Aquele que sofrer por minha causa. Por que ele está sofrendo por causa de Cristo? Porque ele está testemunhando no mundo, no caso. Então veja, isso faz parte do cristão ali. Aquele que é cristão, ele vai falar ao mundo aquilo que ele crê, porque ele não entende a palavra como uma propriedade sua. Ele não entende a igreja como algo que lhe pertença. Ele pertence à igreja, não é a igreja que lhe pertence. É uma diferença bem importante isso, né? A igreja é de Deus e, portanto, aquilo que se faz na igreja é aquilo que Deus estabeleceu para ser feito na igreja, entende? E, portanto, anunciar o mundo, a palavra de Deus ao mundo é uma dessas coisas, né? Seja pela questão da catequese, de pessoas que já estão no contexto da igreja, né? Então, pessoas que vão ser batizadas, pessoas que vão passar pela instrução de confirmandos, por exemplo, mas também é o chamado às pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é marca da igreja cuidar das pessoas como um todo. Isso é especialmente importante, por exemplo, só dando umas pinceladas para provocar mesmo, né, para a gente poder provocar a reflexão. Né? A gente às vezes tem a ideia assim, antes de fazer missão, vamos primeiro arrumar a nossa casa, vamos fazer as coisas aqui da nossa igreja primeiro, vamos ajeitar tudo direitinho, e depois que a gente ajeitou tudo direitinho, vamos fazer missão. Não, o problema é que a missão, ela faz parte desse ajeitar tudo direitinho, digamos assim, entende? Se a gente esperar arrumar tudo na igreja para começar a fazer missão, a gente nunca vai fazer missão. Nunca. Nunca. Porque vivemos num mundo imperfeito, né? Vivemos num mundo onde que sempre tem alguma coisa mais a fazer, sempre tem alguma coisa mais a ajeitar, né? A gente vê a nossa casa, né? A gente acabou de arrumar a casa, né? Olhou para o lado, já tem coisa para arrumar de novo, né? Assim é na igreja também, sempre tem coisa para fazer, sempre tem coisa para arrumar. Então, a gente não pode ficar criando essa expectativa, simplesmente, o que a gente faz na igreja é aquilo que Deus nos colocou para fazer. Então, se Deus disse para falar ao mundo da sua palavra, nós vamos fazer. É por isso que é uma marca da igreja, quer dizer, porque nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Simples assim. Mas é importante refletir sobre isso, quais são as implicações disso. Então, as palestras vão focar nesse aspecto, né? A igreja como marca, a missão da igreja de Deus como marca da igreja, vão refletir nos vários aspectos, né? Seja refletindo um pouquinho de modo mais teórico, né? O professor César vai fazer esse aspecto mais pesado, digamos assim, mas certamente muito proveitoso, né? Teremos algumas partes mais práticas, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer isso, então? Né? Como é que eu vou, na prática, falar para as pessoas? Não tem um molde perfeito, né? Uma receita pronta, mas tem reflexões que nos ajudam. Tem alguém que já foi antes de nós, né? Então, vamos perguntar para essas pessoas como é que foi, né? Então, esse diálogo, essa conversa é importante nesse sentido. Com certeza. Aí sim, ainda podemos fazer inscrições, tá? Até a semana lá é possível, tá? Fazer a inscrição. A inscrição, ela na verdade é assim, desculpa, Luana, te cortar, mas o preço foi reduzido de 80 para 40 reais, tá? E também foi estabelecido de que todo o valor da inscrição será revertido para o DOI-ELB, para então ajudar as pessoas das catástrofes também, tá? Então o que vai ser recebido de inscrição vai ser direcionado para o DOI-ELB. Tá? Então, para ajudar as pessoas aí das enchentes. Além disso, podem pessoas participar que não fizeram inscrição? Podem. Mas se querem o certificado, precisam fazer a inscrição.
Tá? Então, quem fizer a inscrição vai receber o certificado. Mas as palestras serão abertas a quem quiser participar sem problema nenhum também. Beleza, beleza. Para facilitar, a gente vai colocar depois aqui nos comentários. Aliás, a gente não conseguiu ler os comentários do pessoal que vai participando aí com a gente, né? Mas a gente agradece o carinho da nossa audiência. A gente vai colocar aqui nos comentários o link de inscrição, né? Lá no site seminarioconcordia.com.br, já tem um banner lá, bem na home do site, né? O pessoal clica ali e já leva lá para todas as informações, a programação e também como fazer a inscrição. Aí já facilita o pessoal. E boa lembrança do pastor que eu falei no início do programa, acabei não resgatando, né? Quem quiser ainda contribuir, né, para a nossa campanha aí do Fundo de Resposta a Desastre da IELB, a chave Pix é doi@ielb.org.br. A gente tem um site, inclusive, né, respostadesastre.ielb.org.br. A gente vai colocar também aqui nos comentários, que tem todas essas informações, né, da enchente aqui no Rio Grande do Sul, as escolas afetadas, os templos afetados, quanto que já foi arrecadado, quanto que já foi destinado desse fundo de resposta a desastre aí para as pessoas atingidas aqui no Rio Grande do Sul. Então tem um site específico que o pessoal pode estar acompanhando, que a gente vai colocar aqui nos comentários então. Pastor Francis, muito obrigada aí pela sua participação, né? Deus abençoe ricamente seu trabalho, seu ministério aí no Seminário Concórdia também, e especialmente o evento aí do Simpósio de Missão, que vai ser transmitido Amém. também. Não, vai ser online, né? Isso, aí, ele vai ser 100% online no caso. Privilégio também. E só também, talvez, Luana, só acrescentando, a gente mencionou muito as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Mas também há notícias de que há enchentes muito fortes na Alemanha atualmente também, né? Que está acontecendo. Então a gente também tem orado a Deus para que cuide também dessas pessoas. Eu não sei toda a vastidão disso, mas que Deus possa preservar a todos nós. Amém, amém, com certeza, né? Aliás, agradecer, né, a todas as orações, as doações também que o pessoal fez aí para a campanha do Fundo de Resposta a Desastre. Que Deus abençoe ricamente, né? E seguimos firmes aí juntos em oração pelo povo gaúcho, né? Por todas as pessoas que sofrem de alguma forma, seja catástrofes ou tem algum sofrimento, né, em sua vida, também que a gente possa, como irmãos, estar unidos aí em Cristo em oração. Deus abençoe a todos, um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.